começando o Mais Geek, o único programa da TV brasileira onde você vem trabalhar mesmo depois de cair de bunda no chão. Pois é, depois eu conto essa história. Mas vocês estão preparados para a próxima estreia aqui da Loading? Hoje nós vamos falar sobre o esquenta de Tanya the Evil. Olha lá, a quinta temporada de Street Fighter V já começou. Vem com a gente para saber as nossas primeiras impressões dessa atualização. Exatamente. Você lembra de Cowboy Bebop? Não? Sim? Então vem com a gente revisitar esse clássico moderno no terceiro bloco. Eu e a Thaís lembramos tudo isso e muito mais no programa de hoje. Mais animes pra você. Vocês estão preparados para mais uma estreia aqui na Load? Sim, a gente não para, estreia o tempo todo. Eu estou falando da estreia de Tanya the Evil, ou Tanya a Marvada, como a gente chama aqui carinhosamente entre a gente aqui do Mais Geek. É um isekai um pouco diferente do que a gente é acostumado a assistir aqui na Load, não é mesmo? Pois é, Isekai foi uma surpresa pra mim, até achei que comecei a ver na ordem errada, mas nós vamos falar de uma guria, como é que é? Capetinha em forma de guria? É. Uma loirinha de olho azul, fofinha, garotinha pequenininha, mas que tem uma personalidade tanto quanto maléfica. É isso, Jeff? Exatamente. E no centro de tudo você tem um salaryman que é desacreditado de tudo, de Deus, diabo, só acredita na lógica e por conta disso ele é obrigado a reencarnar no corpo aí de uma pessoa que ele não esperava reencarnar, num mundo que ele não esperava que fosse conhecer algum dia. E essa é a história que a gente vai ficar conhecendo hoje. Olha aí, que beleza. Pois Eu fiquei muito surpreso com esse anime aí, de verdade. Eu mesmo? também, não, deixa eu falar que eu e o Kohai, inclusive, eu achei que a gente começou assistindo da forma errada, porque tá ali o primeiro episódio e já começa no tiroteio, durante a guerra, e a gente conhece a coisa dos feiticeiros. E aí depois a gente tem no próximo episódio o prólogo. A explicação. Ah, não, mas eu acho legal ele funcionar desse jeito, porque aí você é apresentado pra Tanya e depois você é apresentado pra história dela. No mangá é uma ordem normal, né? Você tem as primeiras páginas do Salaryman, aí já acontece tudo que ia acontecer e a coisa segue de forma cronológica normalmente. Sim. Mas no anime eu gostei dessa introdução, tipo, este é o mundo onde vivem os personagens e vocês vão conhecer aí a Tanya que é braba. Que é braba. Marvada. E aí você entende no segundo capítulo que se trata de um isekai, porque até então não era, né? Não. Que é legal, que é uma surpresa também pra quem tá assistindo, né? Então, pra mim é uma surpresa, principalmente porque ali nós temos a situação do empregado indo falar com o chefe. Sim. E assim, o empregado desesperado, a vida dele tá horrível, ele tá prestes a ser demitido, ele tem contas pra pagar, ele tem a filha lá que vai entrar no colégio, não sei o quê. E aí o cara tá falando, não, mas você não veio trabalhar, você não melhorou tudo que você precisava melhorar aí que a empresa te falou, não sei o quê, por que a gente devia ficar com você? Ele vai demitir o cara. Aí já imaginei, nossa, esse cara aí acabou pra ele, né? Sim. Ele vai querer se jogar aí na frente do caminhão com, e aí que vai desenrolar o Isekai, talvez? Olha aí. Mas não. Na verdade, é quase que um assassinato. Quase não, é um assassinato que ocorre ali. Sim. Um assassinato que ocorre ali. E a história, por conta disso, a história é focada no vilão, talvez. Então, É um ponto de vista diferente, imagino. é um ponto de vista diferente, porque assim... Gente, isso daí é só introdutório, tá? Ele está ali esperando o trem, dessa vez não é o caminhão com, é o trem com. É o trem com. É o trem Só com. mudou, só é o primo. É o primo, né? Deixa tchan. Deixa tchan. E aí, esse cara que foi demitido numa revolta, ele vai e empurra o chefe no meio do trilho. Enquanto o trem tá pensar vindo. duas vezes, né? Hã? Sem nem pensar. Sem duas pensar, vezes. nem pensou. E assim, nesse momento o tempo para e aí Deus vem falar com ele. Ou então, como é que é? Entidade X? Entidade X, Entidade exatamente. X. Que ele também não... Mesmo conversando com a não entidade, acredita em ele você. não acredita. Eu não acredito em você, eu só acredito na lógica. Eu gosto um pouco do cara, da versão Salaryman dele, assim, sabe? Não que a versão da Tanya seja diferente, porque é ele, praticamente, com um rostinho bonitinho, Fofo. né? Angelical. Não sei, fofo. Porque ela tem uma cara de malvada que é pesado, cara. Não é fofa. fácil de engolir, não. Eu acho ela fofa. Fofa. A menininha Quando ela revolta. baixa assim, ela sempre levanta com aquela cara de Quando psycho. o olhinho encolhe, meus amigos, a gente sabe que o bicho vai pegar. Quando ele entendeu? encolhe, ele faz aquele sorriso assim, de orelha a orelha. Cara, assim. o sorriso da menina Até a é orelha, assim. ó. diabólico. Não dá. Eu vou ter que falar um negócio aqui nesse programa, que eu tô adorando esse programa, porque esse momento é meu. Eu nunca pensei que ia falar um programa, os dois falando bem de Isekai aqui do meu lado, aqui assim, ó.
E os caras... Tá maravilhoso. Aqui eu só tô quieto. Eu só tô quieto aqui ouvindo, porque os dois estão falando pra caramba. Eu tô achando maravilhoso isso aqui, cara. Mas a gente fala bem de Isekai. Eu não sei de onde tá vendo. Eu nunca reclamei de um Isekai na minha vida. Fala não. Aí já é um pouquinho demais, já. Até eu tenho que concordar que é um pouquinho demais. Fala não. Esse momento é meu. Não me tirem isso de mim. Fica quieto aí. O Cleiton leu o mangá. O Cleiton conhece mais um pouquinho de Tânia, né? Sim. Me fala um pouquinho dessa questão de lados, assim. A gente consegue torcer pra alguém em não, Tânia? Né? Porque a gente vê aqui que tem várias analogias no Tânia, né? No Tânia. Então ele vai parar no mundo que basicamente é a nossa Europa, durante a década de 40, ali, 30, 40, onde se passava a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, você tem o país onde a Tânia ele renasce, é como se fosse a Alemanha. O Império. Né, o Império. E aí tem toda a União lá que luta contra o Império lá. Então, basicamente é como se fosse realmente a Segunda Guerra Mundial, só que pelo ponto de vista dos alemães agora. E eles lutam pela pátria. É sempre luto pela pátria, Exatamente. Quero isso, quero aquilo. E aí, pelo menos nos primeiros episódios, não deu pra sacar bem quem que tava invadindo quem, porque no primeiro episódio dá a impressão de que a aliança, né, tá invadindo o Império. Por que vocês estão fazendo aqui? Vocês não deviam estar aqui. Mas não é bem assim também que funciona. Não. Nada é preto e branco ali no Tânia, né? Que eu até falei pra vocês fora aqui. Você tem toda uma parte de política, né? Eu acho que geralmente quando tem isso em Isekai, que eles colocam a parte militar, colocam os políticos, reis, essas coisas como destaque ali. Você vê que sempre tem muita tramóia, tem muita traição. Você vê que geralmente os objetivos não são exatamente aquilo que os caras estão passando, né? Principalmente ali na Tânia, ela se vê pega no fogo cruzado de interesses de pessoas bem mais poderosas hierarquicamente do que ela. Querem usá-la e ao mesmo tempo ela, com o intelecto de um adulto, sabe muito bem como trabalhar esse meio campo aí. Exatamente, também, né? porque além dela ser mega poderosa, porque assim, claro que a gente tá no Isekai, a gente tem magia. Sim. Não podemos Temos esquecer. magia e aconteceu, porque assim, Deus falou pra ela, vou te pôr numa situação, você teve tudo muito fácil na vida, por isso que você é desse jeito. Então vou te pôr numa situação de dificuldade. Mas aí coloca nessa realidade cheia dos poderes. Muito forte. Assim, então, forte. Né? Ele é uma menina baixinha, assim, loirinha, com cara de injuriada, com um mega poder apelão. Ela tem 9 anos, não é isso? Tem 9 anos, 9 anos de idade. E ela já é tenente, já tem uma patente super alta, assim, e aí ela tem essa equipe, né, essa divisão, né, que é dos bruxos. Então eles conseguem voar, eles atiram com umas armas que disparam balas mágicas. Ela canaliza energia pra arma, exatamente, né? Faz aqueles glifos mágicos lá, eles atiram as balas mágicas lá e geralmente quando a divisão da Tânia aparece é pra acabar a parada ali, né? Entendi. Quando tá tendo algum conflito que os caras não estão conseguindo avançar, eles mandam ela, né? O primeiro episódio é bem claro nisso, né? Quando ela carrega o tiro na galerinha ali, explode todo mundo. Cara, é muito poder. É muito poder. E a animação é muito bonita, né? É muito bonita. Studio Nut, eu não conhecia ele e, cara, fiquei abismado, assim. Tudo muito, muito lindo. Eles parecem não poupar esforços nem pra cenas de conversinha, assim, que são super bem animadinhas, assim, os detalhes no rosto dos personagens. E uma coisa que eu senti, porque normalmente esses Isekai, pelo menos os que eu tive contato aqui, você vai pro outro mundo, é todo colorido, todo cheio de criaturas fofas pra lá e pra cá. Eu usei fofa pra Tânia, eu sei que ela é maléfica, mas eu ainda acho que é uma criancinha assim, loirinha, toda fofinha. Mas assim, essa paleta de cores dele é quase que um Attack on Titan. Tipo, cores assim, bem escuras, e bege, marrom, e preto, climão, e né? cinza. De guerra também. Mas o clima é parecido também, né? De guerra, né? Que tem militar, guerra, essas coisas, né? É muito parecido esse clima do Tânia The Evil aí. A gente não pode nem esperar humor nisso aí, né? Porque todo isso que eu assisti, eu lembro que ele era divertido, assim. Não tem muito, né, no Tânia, né? Eu vi zero piadas, assim. É mais situações. Ela pensando numa forma de ver se tem um estatuto da criança que a defende, se ela precisa fazer alguma coisa, sabe? Sim. Mas não chega a ser um humor. Mas é legal que tem um negócio também de falar, assim, apesar dela ser mega poderosa e ser malvada, uma estrategista absurda, ela não resolve tudo, assim, fácil. Ela sabe de vez em quando tem umas missões que são impossíveis, que ela não vai conseguir resolver sem baixas. Às vezes ela tenta fazer alguma coisa, ela deixa pessoas morrerem pra ela poder atingir algum objetivo maior. Exatamente. E, sabe, é assim mesmo, sabe? Então, ela não resolve as coisas tudo assim. Mágico, sou muito poderosa, vou lá resolver, né? E é legal a gente falar da dublagem também, né? Sim. A dublagem do Tânia é muito bacana. Eu assisti dublado e eu gostei bastante do que eu vi, assim. Tipo,
muito bem escolhidas as vozes. Marco Ribeiro é o diretor de dublagem. Sim. Ele era o Yusuke Urameshi na dublagem de Urameshi, Tony Stark. Vocês lembram? Exatamente. O Sujovan Mark, né? Sim, da Tânia. E a própria Tânia é feita pela Pamela Rodrigues. E na forma real, que é a forma masculina dela, né? O homem de 30 e poucos anos aí, é o Marco Ribeiro. É o Marco Ribeiro. Eu não vi se no anime eles ficam trocando muito. Vocês chegaram a reparar isso? Okay. Quando ela pensa com a voz de homem, mas quando ela fala, ela fala. Não, pelo que eu percebi. É que eu vi em japonês. Sim. Pelo que eu percebi, quando ela tá na forma de Tânia, é a voz de criancinha. É a voz de criança. Quando ela fala, mas quando ela pensa. Quando ela pensa, também, não tem. Porque no mangá tem isso, né? Tem. No mangá, quando ele tá pensando, inclusive a figura do cara, assim, em alguns momentos. Aí fica meio confuso, às vezes, assim. E o cara é todo... Nossa, o cara é muito mal, assim. Inclusive, é um negócio legal a gente falar que agora a gente tem, né, as dublagens expressas lá no Crunchyroll, os caras estão dublando bastante coisa, mas a gente... o Tânia, ele veio numa primeira leva, né, de dublagem, e foi um dos primeiros títulos que a Crunchyroll dublou. Exatamente. Chegou ainda num momento, tipo, nossa, por que vocês estão começando com Tânia, sabe? Tipo, tanta coisa no catálogo vai começar com Tânia. E Tânia é uma surpresa muito bacana, assim. Principalmente, talvez pra quem tá acostumado com Isekai vai ver um bagulho diferente, pra quem nunca viu, talvez começar com esse, você vai se surpreender com os próximos que você vai assistir. É meio isso, assim. A surpresa não importa o lado da moeda que você tá aí. Eu ouso dizer que, assim, mesmo sendo Isekai, ele difere bastante dos outros, não só pela paleta de cores e tudo, mas, assim... Primeiro episódio eu tava assistindo e falei, bom, começou daí, beleza. Depois eu fui me tocar que era um Isekai. Exatamente. E depois parece que, como ela fica pensando com a voz de criança mesmo, você nem lembra, assim, que é um outro cara que tava ali. Sim. Você acaba, sei lá, assumindo que a personalidade daquela criança, sei lá, é daquele jeito mesmo, doidona. Você sabe um outro anime que acontece isso também? Slime. Ele tem uma voz quando ele é um cara, e ele depois tem a voz da Slime, e você até esquece que ele era um outro cara depois. É verdade, porque assume a voz do Rimuro e já era. Só queria dizer isso, só. Entendi. Tem que puxar o Slime. O pessoal tá falando, claro. Tá falando de Isekai, tem que falar Slime, né? Coitado. Vamos ver aqui. O Matheus concordou que sim, esse estilo mais sombrio dele me lembrou muito Attack on Titan. Muito parecido mesmo. O Subarinho mandou Deus Lovult, Clayton. Que é o que... Eu achei curioso daí, porque é a frase que tem ali, né? No anime. Exato. Que, inclusive, quando ela tá tendo aquele diálogo com o boneco quebra-nozes ali, que é Deus falando... Tem aquela coisa que pra ativar o poder total da joia, uma coisa assim, ela tem que rezar. Sim. Ela tem que acreditar. Ela tem que acreditar. Exatamente. E aí já nos é apresentado que logo no começo... ela tá ali, ela para um momento ali no céu e ela começa a rezar, e Deus Todo-Poderoso e não sei o que, blá blá blá, e aí ela parte pra briga. E aí depois vê um contraste que aí você entende, fala, porque ele na outra vida, ele era um descrente, não sei o que, e aí Deus tá testando ele. Tá punindo, né? Tá punindo, na verdade, né? Essa é a punição dele. Não parece que ele vai aprender alguma coisa, ela, Tânia, no caso, né? Então, mas não tinha aquela coisa que Deus fala pra ele que, se eu não ver que você é digno, você não vai reencarnar de novo? Não, ela tem uma forma específica pra ela morrer, que se não acontecer, ela tá danada. É basicamente isso. Porque esse é o gimmick da coisa toda, assim. Ele tá entregue pra esse outro mundo, mas não é tão fácil. O Luciano Silva mandou aqui um gif. A pessoa caindo no chão, foi quase isso. Gente, o que a gente falou no começo do programa... Beijo, Luciano Silva. Que eu tava vindo pra cá hoje, tava chovendo, tava de All-Star, e a calçada estava escorregadia. E eu meio que caí igual um desenho animado mesmo, assim, de costas. Voou, pensou na vida. E aí eu fiquei um tempo ali de barriga pra cima, dando risada sozinha. A entidade X conversou com vocês, tiveram todo um diálogo, né? Luciano Silva que é o rei da montagem, né? Esse cara tá preparado. Sim. Ele faz muito rápido as montagens. Mas assim, a galera que tá acompanhando a hashtag aqui foi bem desse jeito aqui, Luciano. Sacanagem, coitado. Meu Deus do céu. Mas veio, tá firme e forte aqui, ó. Tô firme e forte. Firme e forte, preparado pra ver Tânia no domingo. Exato. MMs. Nossa, nem sabia que Saga of Tanya the Evil é um Isekai. Eu também tava nessa. Olha aí. Animes que você não acha que seja Isekai. Olha aqui. Como eu assisti em partes, acho que perdi o começo da primeira vez que passou na TV aberta e acabei nem entendendo muita coisa. Não vou deixar de ver dessa vez. E vale a pena lembrar também que na Crunch tem o filme. Tem o filme, é verdade. Tem o filme lá, já dublado também. Exato. Né? Você viu o filme, Clay? Não, eu vi a série. Eu vi a série eu vi toda. E li o mangá. Então, se quiser, spoiler. Eu li o mangá. Ok, não. Eu li o mangá. Gente, agora vocês ficam com ReZero e já a gente tá de volta pra falar de um negócio que o Jeff gosta pouco. Street Fighter V. Não saiam daí.
Volta às aulas é na Calunga, com diversão, segurança e muita economia. Mochila Westpac Califórnia Colorize por R$ 43,60 à vista. Marcador permanente Bic Marking com 6 cores por R$ 31,10 à vista. Headset Gamer Warrior Volker por R$ 315 em até 3 vezes sem juros. E o seu caderno usado vale desconto na compra de novos cadernos. Volta às aulas é na Calunga. Quando chegar a hora, espere pelo inesperado. Com exibição exclusiva das 3 temporadas. Overlord. Estreia quarta, 3 de março, 8h30 da noite. Aqui na Loading, a casa do anime. 1923. O mundo vive um momento caótico. Entre batalhas e trincheiras, o Império precisa ser protegido. Levada em uma missão, a jovem Tânia sofre um ataque surpreendente. Suas opções: lutar até a morte ou fugir sob pena de deserção. Saga of Tânia the Evil. Estreia dia 28, às 8h30 da manhã, no Mais Geek. Vem pra Loading, a casa do anime. Fica ligado, sábado e domingo, a partir das 13 horas. Bora lá? Jiu-Jitsu e Nicolas Cage. Goste dele ou não, uma coisa é certa: Nicolas Cage já fez de tudo. De comédia romântica a obras-primas de Martin Scorsese, o ator californiano e sobrinho de Francis Ford Coppola vive uma de suas fases mais criativas. Depois do arco super-herói e de ação no melhor estilo Charles Bronson, é hora do mais puro experimentalismo. Tipo a bizarríssima obra Mandy, do cineasta italiano Panos Cosmatos. Infelizmente, muito do conteúdo gráfico presente no filme não poderia ser exibido essa hora na televisão, assim como o que podemos encontrar em A Cor que Caiu do Espaço, horror cósmico inspirado num conto de Howard Phillips Lovecraft. Um dos últimos trabalhos do verborrágico ator foi Jiu-Jitsu, filme de artes marciais estrelado por ninguém menos que Tony Jaa, da franquia On Back. O maior artista marcial atuando no cinema hoje? Talvez. Na realidade do filme, figuras heróicas mantêm a humanidade a salvo por séculos, lutando contra uma presença alienígena no melhor estilo Predador. Ou melhor, seria como se a criação dos irmãos Jim e John Thomas tivesse aprendido a lutar com Bruce Lee. A cada 6 anos, esse fenômeno intergaláctico acontece, e o destino do planeta fica por um fio. E onde Nick Cage se encaixa nessa história e por que o filme tem o nome da arte marcial japonesa? Aí você vai ter que assistir o Jiu-Jitsu para entender melhor a coisa toda. Mais games pra você! E galera, eu quero saber quem aí de casa já está jogando a nova temporada de Street Fighter V. A gente aqui já falou do jogo, fizemos inclusive uma entrevista super bacana com o Fabão e o Trancas. Sim. Mas agora é hora da gente dar as nossas primeiras impressões sobre essa temporada. É verdade, e agora que ela começou em definitivo, na última segunda-feira, a gente pode falar aqui sobre esse último ano de atualizações do game. Veja só. A gente tem balanceamento novo, a gente tem a inclusão do Dan e de outros personagens que vão vir logo depois. E a gente tem também a inclusão da nova mecânica, o V-Shift.
que promete mudanças drásticas aí no meta do jogo. Digo ainda que não é possível ver muita coisa agora, mas eu acho que daqui uns meses a gente já vai ter surpresas muito interessantes. Ah, é? Ah, é? É sim! Sim, senhor! Então vamos começar forçando a barra aqui. Eu vou sempre perguntar pro Jeff, porque o Cleiton é pro player de Guilty Gear Strive, então... Não sei se vocês sabem, ele já faz essas pautas pra me provocar. E aí tem uma rivalidade aqui, Street Fighter e Guilty Gear aqui, você entendeu? Somos rivais, você vai de sangue. Mas na verdade, ele é pro player, na verdade, de Smash Bros, não de Street Fighter, Jeff. Entendi. Mas muito bem, Jeff, essa atualização mexeu com o netcode, não? Ainda não. Não? O netcode, assim, apesar da galera estar esperando alguma melhoria, algum conserto aqui ali, que as coisas... Eles já vêm trabalhando no netcode há algum tempo, mas não andam acertando a mão muito. Teve uma, ficou muito bom, e aí eles fizeram uma próxima que meio que bagunçou as coisas de novo e tá muito difícil de arrumar uma conexão bacana pra jogar, mas ainda assim encontram, assim, raras vezes. Mas o netcode ainda não foi mexido, deve vir agora numa próxima atualização aí, esperamos, mas eu imagino que isso vai ser anunciado com muita força, assim, com muita voz, né, na voz ativa, pra todo mundo ficar sabendo que aí sim vai ser uma atualização de netcode, mas por enquanto ainda não. Ô Clay, você é um cara que joga com o Dan? Claro. Porque eu já tô sabendo que tem pro player aí jogando com o Dan. É verdade? Que pro player tá jogando com o Dan? Quem é o outro pro player que tá jogando com o Dan? Não é você, eu achei que fosse você. Não sou eu. Jeff, sim. O Punk tá jogando, inclusive já ganhou um torneio, se eu não me engano ontem, o NLBC. Ele ganhou de Dan. E eu ouso dizer aí que o Dan, na temporada 5 de Street Fighter 5, pela primeira vez na história de Street Fighter, é um personagem jogável e que ele funciona e que vai dar trabalho pra galera aí. Assim, provavelmente a galera vai sacar o jogo dele em algum momento, mas ele é um personagem que funciona bem, já tá com infinito, tipo... Já? Eles devem arrumar isso rapidamente, mas sim, tá com infinito aí, chatinho, fácil de fazer no canto, mas ele tá legal, cara, ele tá com os movimentos novos, ele tá com uma animação nova, ele tem um cancelamento de golpe entre golpes normais que eu achei muito parecido com o que era possível de fazer no jogo da SNK. O V-Skill? O V-Skill novo dele, ele cancela um movimento normal em outro movimento normal e aí você pode acertar um combo muito maior. Cara, ele tá bacana de jogar e vale muito a experimentação dele. Assim. Então, é que isso é mais pra contra-atacar, né? Eu sou péssima. Mas é bom, porque isso é um treino mental. Você ficar esperando o seu momento de jogar. Eu gosto muito que uma vez, assim, todo mundo hoje fala isso, mas teve uma vez que eu escutei pela primeira vez a explicação de um jogo de luta como se fosse um jogo de RPG por turno. Ah, pronto. Mas, Cleiton, isso, cara, muito ele vai adorar isso daí. Sim, então você... vai. Você tem o seu turno, e aí quando você encerra o seu turno, começa o outro. Só que aí você tem que saber os movimentos que você vai usar, porque o outro cara vai estar preparado para defender. Aí você precisa ou abrir a defesa dele, ou terminar o seu turno de uma maneira que você fique seguro, que você não receba um contra-ataque. Aí você joga seguro, entendeu? E aí é um turno de cada um. Se tem um turno de 3, 4 golpes, aí ele vai acabar. Se você souber quando ele acaba, você começa o seu. E aí você pode punir, ou você pode forçar uma defesa para tentar quebrar a defesa dele. Uma vez de cada. Sempre foi assim. E um cara me explicou isso e eu falei, meu Deus, abriu a cabeça, se estiver jogando grande, já era, já. Já jogando grande, já era. Não! Eu ia falar palavrão aqui. É só a questão do turno. É uma vez de cada, entendeu? Você tem que aproveitar o seu. Eu lembro uma vez que você quis comparar o Voice, que eu tava jogando Voice, aquele jogo de ritmo lá, o Jeff falou assim, não, porque isso daí é a mesma coisa, você decora isso daí, você decora golpe em jogo de luta, que você faz assim... você decora ali total, e inclusive dá pra jogar até com o Hitbox, que então, é o controle que só tem botão. Esse é ele vê jogo... Esse é um problema aqui nesse programa, eu vou falar pra vocês. O quê? Ele vê jogo de luta em tudo, cara. Ué? Outro dia a gente tava na padaria comendo uma coxinha, tomando uma coca, ele, nossa, isso aqui me lembrou um jogo de luta. Assim, cara, ele vê em tudo, assim, tudo possível imaginar jogo de luta. Só queria dizer isso pra vocês, só. Mas tem. Esse negócio do turno é muito legal. Se você parar pra pensar e souber defender, tem que saber defender. Isso ajuda um pouco. E saber quando é a sua vez de bater ou de apertar o botão. Isso é uma coisa que o Hitterman não sabia, sabia? Esperar o momento dele apertar o botão. Por isso que ele reclama muito do jogo. Aí, ó. Olha só. Tonto. Aqui no Twitter, o Titus mandou aqui. Amo jogar com o Dan. Espero que ele esteja bem legal. Como ele tá as animações? Você vai adorar. Ele tá muito legal. Inclusive...
ele voltou um negócio que Street Fighter V tinha bastante, ou a gente que tava pegando os bonecos que tinham mais isso, porque não são todos que tem realmente, de animações que ela tem um fluxo de movimento quando acerta e quando não acerta, e quando pega em defesa. Tipo, a animação muda, o peso do golpe você sente mais, assim, é um negócio que eu sempre gostei do Street 5 e o Dan trouxe de volta aí, assim, fazia um tempo que eu não via com tanta veemência, assim, num personagem, e o Dan tá com isso, assim, de uma maneira incrível. Muito bem feito boneco, viu? Eu tava muito receoso de, vou pagar um boneco joke, um boneco piada, e parece que a piada é a gente. Aí, ó. Parece que o jogo virou. O jogo virou, queridinho. Bom, a gente tá descobrindo ainda bastante coisa dessa atualização, mas ainda é meio superficial, não é isso, Jack? Jack. Olá, meu nome é Jack. Jack. Tô apresentando mais geek que a gente fala. Taishi tem Mitsurugi. Não, então, tá. Não, o que eu ia falar, o que você pode destacar que tem aí? Como eu até tava... A gente tava conversando antes, no intervalo do bloco, enquanto eu tava assistindo State of Play. E aí eu falei pra ela que é muito cedo ainda da gente descobrir, pra galera descobrir tudo. Eu mesmo tava conversando com um amigo que tava jogando com uma galera mais interessante de bater um papo, porque, tipo, eu sou meio silver, entendeu? Eu era o eterno bronze, sabe? Ei, no bronze, sabe? Aí eu passei, eu tô no silver, mas eu não jogo muito ranqueado, aí eu não consigo jogar os caras legais. Aí esse meu amigo tá jogando com a galera e ele tá falando, pô, o pessoal tá gostando bastante das modificações. O Ryu, por exemplo, tá um personagem super viável. Agora ele tá com... Ele melhorou, assim, a piada é Ryu mais 2 um bloco com o soco médio. Quando você dá um soco médio na defesa e acerta, você ainda tá na vantagem pra poder bater mais ou botar pressão no cara. Atenção, essa é a piada. Galera aqui do casual, hilária. Ué. Perdão, mas é o que tá escrito no Twitter, a galera tá reclamando disso. Reclamando não, comemorando. Você também tem mudanças que são mais perceptíveis a olho nu. Por exemplo, o Necali, o V-Trigger dele, o primeiro V-Trigger dele mudou. Agora ele só carrega com duas barrinhas, não mais 3. E ele é finito, ele acaba. Tipo, o cabelo dele sobe, né, quando ele vira no V-Trigger, e aí quando você termina o V-Trigger ele abaixa. Acabou o V-Trigger, acabou o bônus de poder. Porque quando ele entrava nesse bônus, ele perdia algumas coisas que você precisava da barra de V-Trigger pra usar. Por exemplo, o V-Reversal e o V-Shift. Aí agora você não tem mais V-Shift pra usar. Quer dizer, agora quando você volta ao normal, você pode usar tudo de novo, né? Então tá mais de boa aí. Tá e agora parece que o Gaio tem um carregamento particionado aí. Isso aí eu tava assistindo o Daigo jogar e ele tava comentando que agora você consegue fazer um carregamento do especial dele. Você carrega uma vez, aí você consegue dar um dash e terminar o golpe, assim. Então você anda porque é pra trás, frente, especial, né? E botão. Aí você consegue segurar pra trás, aí você dá um dash, aí você 2 pra frente o dash. Se você fizer bem rápido, você faz de novo o resto do comando especial, você solta o especial. E aí, cara, isso tá pegando muita gente surpresa, assim. Isso tem muito em King of Fighters. No 13 e eu acho que no 14 também tem. Esse carregamento particionado funcionava muito bem com personagens tipo a Leona. Precisava disso pra correr, pra bater, porque é tudo como de carregar, né? E aí tá funcionando muito bem. Leona tinha uns golpes que parecia o Kamen Rider, sabia? Qual? Aquele que ela faz assim? Ela tem a voadora e esse aí que ela faz a pose. Assim. No especial, ela enfia a espada assim que nem um RX, depois ela vira de costas e faz assim, e a pessoa explode. É igualzinho o Tokusatsu. É verdade. Total baseado. O Kaká Lourenço 16 aqui tem uma pergunta, Clay. Diga, Kaká Lourenço. É verdade que você é saco de pancada dos games de luta do Jeff? Mentira. Mentira. Eu nunca ganhei de mim. Mentira. Ai, Diga Clayton. uma coisa, dia 9 de abril. Dia 9 de abril, tá chegando. 9 de abril. É isso que eu preciso dizer pra mentira. Cheio de porrada no Summer Showdown. O Death Note, diga seu nome ousado aqui. Perguntou quais são os seus personagens favoritos. No Street 5, eu jogo de Kage. Então, que é a versão malvada do Ryu. É outra versão malvada do Ryu, na verdade. É o Ryu de chifrinho. É a emancipação do lado mal do Ryu, vamos dizer assim. Porque é o lado mal que ganha uma forma física, e aí eu uso bastante ele no jogo. Eu não queria falar isso, mas é tipo o Kami-sama, sabe? Quando mais ou menos. É Dragon Ball, sabe? Tipo, ele vai lá e separa, é isso aí. A gente tem que pôr uma placa aqui no estúdio em algum lugar, tipo, estamos há tantos dias sem falar de Dragon Ball. Então o Cleiton não consegue. Cleiton não consegue. Então, o 5 eu não jogo, gente. Mas no 4 eu jogava com a Juri, com a Chun-Li, com a Sakura. Kami. Aí, ó. Não. Tem todos eles aí, dá pra jogar. A menina da perninha, como é que é o nome da menina do Taekwondo? É a Juri. Eu achei que a Julie e Juni eram aquelas meninas que pareciam... A Juri e a Juni sim, mas a Juri é a coreana. Muito parecido. Eu queria...
Você falou... Desculpa. Eu queria falar um pouquinho do V-Shift também, né? Que é a mecânica de defesa nova do jogo. Não, só ia perguntar se tinha alguma coisa nova do Kage. Do Kage tem um combo novo, eu adorei. Tem? Quero testar, ainda não consegui. Mas em relação ao V-Shift, que é a mecânica nova, que quando a gente assistiu... Eu, pelo menos, quando assisti o vídeo, achei que ela ia ser meio banalizada, porque parecia meio fácil de fazer, mas na verdade não é muito fácil. Ela requer, tipo, um movimento bem preciso. Tem uma estratégia envolvendo aí o seu uso, porque você tem que escolher sacrificar sua barra de V-Trigger ou usar um V-Reversal, você gasta um pouco mais da barra, ou você usa o Shift, mas ao custo de poder não funcionar, a distância errada, tempo errado, que é muito preciso. E eu acho, particularmente, que é uma mecânica que, ao invés de atrair, vai afastar o casual, o jogador mais normal, vamos porque dizer assim. Porque você pode acabar gastando mais barra do que você queria ali. Exatamente, você vai gastar recurso e sendo que nesse momento em específico você podia fazer outro golpe, fazer outra coisa, porque não é muito fácil de usar. A galera tá usando, você vê umas lutas um pouco mais de alto nível, assim, a galera profissional jogando, eles fazem aí algumas coisas interessantes, mas vale muito a pena lembrar que ele só funciona no neutro. O controle tem que estar parado sem você estar colocando para trás ou para frente, em nenhuma direção. E aí você aperta dois botões, que é o soco forte e o chute médio. Você aperta os dois e aí ele vai fazer o comando para trás. Só que esse comando só vai ganhar a câmera lenta, que é o destaque do movimento, se você acertar o tempo certinho do golpe. Aí você vai escapar, você vai tentar fazer alguma coisa. Que não é fácil, cara. Não é fácil. Eu tenho uma polêmica aqui no Twitter. Ixi. O Falstier mandou aqui. O Jeff nunca ganhou uma ranqueada online. Cala a boca. E aí? Rapaz. Eu digo pra você, cala a boca, Fausto. Cala a boca. Você achou Nem difícil começa. usar o V-Shift? Hã? Você achou difícil? Achei. Mas casual eu acho Ai, difícil. Eu acho muito fácil. Sabia que era pra isso. Eu sou honesto, eu tentei usar, não funcionou eu bem. Eu sei. Eu tava tentando aprender sozinho, ainda não cheguei a jogar nenhuma ranqueada pra colocar isso em prática. Mas imagino que não vai dar muito certo no meu caso no começo, não. Não é fácil, não. E antes da gente fechar, será que dá tempo de falar do Eleven? Eleven, que é um boneco seletor automático de luxo. Assim. Você escolhe ele, mas você não joga com ele, você joga com o boneco que ele se transformar antes do jogo. É de graça, tá ligado? É de graça, não atrapalha nada. Assim. Tô sabendo. E ganha uma cor extra aí novinha, que é uma cor meio massinha, que ela fica meio brilhando, assim. Enfim. Experimenta, cara. Vai lá, joga Street Fighter V, a nova temporada, dá uma olhada. A atualização é grátis, os bonecos não, você tem que pagar, mas experimenta e diz pra gente depois o que você achou. Agora a gente vai assistir My Hero Academia, quando a gente voltar, a gente vai falar de Cowboy Bebop, então sai daí. Darling in the Franxx, sábado e domingo ao meio-dia. Loading, a casa do anime. Multiverso. Seu espaço-tempo diário de novidades e curiosidades. Universos múltiplos que desafiam as leis da física. Atravessando dimensões. Games, filmes, séries, músicas, celebridades, animes, quadrinhos. Mande seus comentários. Use a hashtag MultiversoLoading. Quer estar sempre multi-informado? Tu vem comigo. Conectado pelas redes sociais. Quebrou o Twitter. Ao vivo, de segunda a sexta, ao meio-dia. Reprise, 9h30 da noite. A gente vai falar de tanta coisa que eu tô quase sem ar. É difícil falar sério com isso daqui na cabeça. É live, é loading. Mais animes pra vocês e hoje é dia de resgatar clássicos aí de outras gerações. Um pouquinho do passado dos animes, a gente vai falar de uma das produções aí mais aclamadas da sua época e que repercutiu e repercute até os dias de hoje, né?
É verdade. Estamos falando de Cowboy Bebop, talvez o principal trabalho do Shinichiro Watanabe, né? Esse anime de 98, eu acho que ele foi muito importante, né, pra ele sair e mudou bastante a forma como as pessoas viam o anime. Amanhã você pode comer hoje, né? Exatamente, o cara pensava no hoje, em vez de pensar no Tá certo, a gente vive assim. Eu vivo, né? Você também. Vocês sabem que, assim, eu fui assistir o anime recentemente e até então eu tinha lido um pouco do mangá. E aí eu parei, porque esses dois viraram pra mim e falaram, não, mangá é ruim, para. O mangá não tem nada a ver com o anime. Stop! O mangá ele saiu depois que o anime já tinha feito sucesso. Os caras fizeram uma versão em anime lá porque fez muito sucesso. Só que era uma versão totalmente original, ela não tinha nada a ver com... É um desses casos que eles... que é o caminho inverso, né? Sai primeiro o anime fez sucesso e eles espalham em inúmeras outras mídias. Assim. Aí teve mangá, teve jogo de videogame, tipo, cara... Cinema também. Só que a diferença é que o anime é legal e o mangá é ruim. Não, mas eu até tinha sentido uma semelhança só naquela coisa de que é fechadinho. Pelo menos no começo, cada episódio é uma história única. Pelo menos aquela parte de introdução de personagens, que você primeiro só começa com o Spike e com o Jet. E aí você tem... Vez ou outra, acho que teve um capítulo que já tinha fake e aí entrou o Vicious. Ah, tá. Uma menção ao Vicious em algum momento. É verdade, o Vicious é legal, eu gosto dele. Que o Spike acaba sendo atirado pra fora de um espelho não, um vitral de uma catedral. Isso. E a Faye tá cantando pra ele, e aí ele faz assim pra ela chegar mais perto, ela chega toda, né? E ele fala, tá desafinada. Nossa! Pra quem não conhece ainda, ou sei lá, não lembra direito, foi um pouco, pelo menos no meu caso, que fazia um tempo que eu não assistia, precisei rever muita coisa aí. Cowboy Bebop se passa em 2071, e aí você tem aí uma prequela da história aí, que aconteceu antes, 50 anos antes, a Terra meio que se tornou inabitável, então os humanos passaram a popular o sistema solar. Começaram a ir atrás de luas e lugares que eles pudessem criar alguma coisa, alguma instituição, alguma colônia, sobreviver de alguma maneira, entendeu? E aí, com isso, com os humanos se expandindo aí no sistema solar, o crime também se expandiu, aí a polícia do sistema solar ali, SSP, ela não conseguia conter todos os criminosos, então ela acabou criando um sistema de contratos, que mercenários, que na história são chamados de cowboys, né? Eles podiam pegar esses contratos e correr atrás dos criminosos por conta e pegar uma recompensa e aí botar comida na mesa, entendeu? E aí que a gente tem o começo da história com o Spike e com o Jet Black, né? Que são os dois personagens principais da história antes da entrada dos demais aí pra fazer a equipe dele, né? Vocês repararam que, na verdade, eles falam assim que a Terra, 50 anos atrás desse momento, exato, ficou inabitável. É exatamente em 2021, tá? Só queria dizer isso pra vocês. Não, mas aí pra fazer mais sentido tinha que ter sido em 2020. Não, mas é 2021. Ainda tá a tempo. Ainda quase dá tempo certo. de dar... Já tá virando. Não tinha reparado nisso, porque eu sou mal de matemática. Olha aí, 50 anos atrás, em 2071, então é agora. É esse ano. A gente tá vivendo o Cowboy Bebop. Aí, galera. Pois isso explica muita coisa. Explica muita coisa o que a gente tá vivendo hoje em dia. Então quer dizer que... Nossa, já tô sonhando já com nave, já... Só me congelem pra eu acordar no ano Cowboy Bebop lá. Tipo a Faye. E eu ia dizer que aí cada um dos personagens tem sua própria história, que é desenvolvida em momentos específicos do anime, que, de acordo com a Thay, super certa, ele começa de formas fechadinhas, você assiste histórias que começam e terminam no mesmo episódio, até acontecer algum mini arco, e aí você tem a apresentação de alguém, e aí você tem o desenvolvimento de algum personagem, que é eu acho que é o grande trunfo do Cowboy Bebop, ele trabalhar todo o ciclo dos 25, 26 episódios aí, dessa maneira enxuta, mas autossuficiente, porque você não precisa de mais nada pra entender Cowboy Bebop. Você tem o que você tem, você tá muito feliz com isso. Eu acho que até a metade, mais ou menos, são esses episódios, assim, mais separadinhos. Inclusive, assim, essa coisa de ser um pouquinho menos pretencioso, porque aí você vai conquistando, né? Você não precisa ficar, nossa, preciso focar aqui, senão eu não vou entender lá. Exatamente.
Então, realmente, é uma coisa que atrai bastante. Porque aí, quando você já tá na metade desses episódios soltinhos, aí você já tá familiarizada com todo o universo, com os personagens, você quer saber o que vem depois. Exatamente. Mesmo porque tem isso, né? Igual a gente comentou que tem lapsos, às vezes, no meio desse episódio fechadinho, mas que vão dar base pra o que vai acontecer ali na frente. Que é esse negócio do Spike, por exemplo, do arco dele. Quando começa a passar o passado, quando começa a mostrar o passado dele. Que aí o anime realmente engata, porque você vai ter um direcionamento, você vai ter um vilão, né? Você vai ter... Ah, tá, esse é o personagem principal, ele tem uma missão aqui, vamos acompanhar. Mas sem deixar todo mundo de lado, porque é maneiro isso também. Exatamente. Os personagens, você vai criando ali, construindo o caráter de todo mundo, deixando todo mundo íntimo de toda a equipe ali. Sim. Não seria legal tirar todo mundo do ar só pra manter no Spike. Tá, o Spike é legal, mas, pô... A equipe toda é muito boa. O passado dele eu acho que é o mais trágico ali deles. O da Faye também é bastante. Também, o da Faye é pesado. O da Faye é pesado, mas o dele eu acho que é o mais trágico, porque envolve máfia, envolve assassinato, né? Tipo, sei lá. Eu não vou falar mais pra não dar spoiler. Se bem que também é um anime de 30 anos atrás, mas ok, a gente não vai dar spoiler aqui. E aí a gente tem a figura de Shinichiro Watanabe, que é o diretor, que havia trabalhado aí em outros projetos. Tem um projeto muito famoso que ele trabalhou com direção aí, que é o Macross Plus, né? Sim, Macross Plus, que é um filme que é bem legal. Sim, ele é muito da hora. Ele vem aí já tem um histórico com trabalhos, mas com o Cowboy Bebop foi onde ele despontou. Inclusive tem uma cena maravilhosa entre Cowboy Plus, que é o cara com a Valkyrie lutando contra Macross Plus, não Cowboy Plus. Macross Plus, que é ele lutando com a Valkyrie, o piloto lá, contra a Macross mesmo. Ah, sim. Na forma de robô, usando um monte de mísseis, um negócio muito legal essa luta final, cara. E aí tem uma curiosidade que eu quero falar, que a roteirista do Cowboy Bebop, a screenwriter, né, no caso a Keiko Nobumoto, ela trabalha com a Watanabe praticamente em tudo, assim. Ah, que legal. Todos os trabalhos que ele dirigiu e teve uma participação aí mais influente, a Nobumoto estava, inclusive ela que é a autora, criadora de tudo ali do Wolf's Rain, no caso. Wolf's Rain. E ela levou a Yoko Kanno, que é a artista responsável pela trilha sonora. Também. Sempre muito bem falada, a trilha sonora de Cowboy Bebop. Acho que é um dos principais. Quando a galera fala de Cowboy Bebop, fala a trilha sonora, não tem como não falar. Great Pretender manda beijos aí pra Cowboy Bebop. Muito, porque aquela abertura. Muito. Exatamente. Bebeu muito do Cowboy Bebop, né? Que é muito jazz, muito blues, né? Imagina, colocar jazz no anime. Que não era muito usado, né? Em anime, Nunca, né? eu acho que não teve, sei lá, de cabeça assim, não vou lembrar. Eu acho que mais uns animes, sei lá, nos anos 80, alguma coisa, mas depois, no final dos anos 90, não era muito usual, não. E eu separei uma lista aqui de coisas que a Yoko Kanno fez, e aí você pode colocar aí também Scarflone, Wolf's Rain, que é muito bom, maravilhoso. Sakura Card Captor. Que legal. Record of Lodoss War. Maravilhoso. E, cara... Melhor desenho medieval de RPG que você vai ver. A equipe toda é muito, muito, muito boa, assim. Tipo, não dá pra separar alguém ali, né? E influências, assim, influências que eu digo fora do nicho do anime. Porque em 98, a Tá talvez não lembre, que é Kodomiya, né? Eu tinha uns 7, 8 anos. Era um nicho muito complicado, porque anime, você gostava de anime, ele gosta de anime. E aí, não, eu não gosto de anime. Mas eu gosto de Akira. Enfim, era essa discussão que você tinha normalmente. E tanto Akira, na sua época, lá em 88, 90... 89, isso. Aí eu não era nem nascida, dependendo. Quanto o Cowboy Bebop expandiram essa visão de cultura japonesa, de anime, de mangá, para muito mais pessoas e fizeram essa galera entrar nesse universo aí de uma maneira bem inusitada. E foram atrás de outras coisas. Aqui era uma coisa parecida com o Cowboy Bebop, virou meio que uma referência, sabe? E guiou os anos 2000, porque tinha muita coisa parecida com o Cowboy Bebop nos anos 2000. A gente até comentou isso em outro programa, que tem alguns animes específicos que eles acabam saindo da bolha. E aí você tem galera que não curte anime, não tá familiarizado com... Isso é o caso do Death Note, por exemplo, também. O Attack on Titan. One Punch Man também, que foi assim também. Eu acho que até o Erased, de certa maneira, saiu um pouquinho da bolha, sabia? Por causa do mistério, por causa daquela coisa. Então, é porque eles são animes um pouco mais pé no chão, que assim, não tem robôzão gigante, não tem poder mágico estourando pra todo lado, talvez voando. Talvez assim, a pessoa que não tá acostumada ou acha que anime é coisa de criança, vê isso daí e fala, isso aí eu veria, porque menos fantasioso, não sei. Talvez. Sim. Talvez. Dados nas devidas proporções, né, gente? Porque vamos lá.
Death Note, você tem o Shinigami gigante voando do seu lado. Mas aí é o misticismo, né? É o misticismo da coisa. Eu acho que funciona e a galera vai atrás porque é diferente. Mas ele fez esse papel mesmo no final dos anos 90, né? Quando o pessoal fala, não gosta de anime. Não, mas tem Cowboy Bebop aqui. Sim. Assiste aí que isso é legal. Aí recentemente a gente falou do Yasuhiro Nightal. É verdade. Com o Gungrave. Quando saiu o game, aí saiu o anime do Gungrave, ele era muito, muito parecido com o Cowboy Bebop. No sentido de ter a galera da máfia, de ter os malucos de terno, ter o drama ali, a coisa mais séria, sabe? Tipo, armas de fogo e sei lá. Verdade. E aí ficou essa mesma pegada aí. Isso foi meio dos anos 2000. Quando não tinha aqueles animes que começava a acabar, eu falei, opa, o que é isso? Aí você olha o desenho assim, anos 2000, não sei. Scryers, lembra de Scryers? Nossa, eu lembro, total, cara. Project Arms, apesar que eu gostava. Nossa. Project Arms. Olha só, o Matheus Mendes mandou aqui. Nunca vi Cowboy Bebop, vou aproveitar que tá na Funimation e ver se é tudo isso que a galera fala aí, tanto. Aproveita que tá na Com Funimation certeza, e assiste. Cara, aproveita. Tá dublado lá também, eu acho, né? Ou não? Enfim, não sei. Ai, legendado. Eu lembro que na época a dublagem americana, a japonesa sim, com certeza, mas a americana foi muito bem falada, porque os caras investiram de verdade. Assim. Era um anime que tava entrando pra todo mundo. Assim. Aí era quando o mangá explodiu nos Estados Unidos, de alguma maneira. E aí investiram na dublagem. No Japão eu sei que a Megumi Hashibara faz a Fez Valentine. E a Megumon é raiz, cara. Raiz Megumon. Tá voltando em Shaman King como ano. Então. Megumi Hashibara. Ô, Jeff, você quer falar um pouco do episódio do ovo? Ai, o Jeff, acho que todas as vezes que a gente comenta de Cowboy Bebop, ele fala do bendito. Assiste o episódio do ovo. Tem um episódio que eles comem tanto ovo cozido que, cara, você não sai do sofá sem ter vontade de pelo menos 2 ovos cozidos, assim, comer inteiro. E aí quando você come, você era só um ovo cozido. Ok. Ovo cozido é bom. É bom, mas não é tão bom, né? É bom você ter um sal ali. Um salzinho. O cara comia puro, só que é um atrás do ovo outro. sem sal. Eu não gosto de ovo com sal. Cozido também? Cozido, frito, não gosto de ovo. Por que você faz isso com você? Porque eu acho mais gostoso. Mas o Spike e o Jet, eles vão pegando assim, ó. É tipo uma cestona. Eles põem um na boca, aí põe outro, aí vai comendo esse. Mano, que vontade de comer ovo cozido. Quem descascou tudo aquilo? Esse que é o problema. Que é verdade, eles simplesmente vão comendo. Já tá descascado o ovo. Então, quem que foi? Que é o chato. Ovo cozido, chato é isso. É você tirar nela. Tem truque, né? Você tá ligado? Tem, claro que tem. Vamos virar um programa de culinária aqui hoje? A gente vai fazer. Abrir o ovo. Culinária mais geek. E a gente não pode esquecer também que Cowboy Bebop vai voltar agora de uma forma um pouco diferente. Exatamente, como um live action, uma série da Netflix. Exatamente. Você tem esperanças de sair uma coisa legal? Olha lá, a série tinha paralisado até um pouco antes, né, da pandemia, porque o cara que faz o Spike, ele tinha se machucado. O John Cho. Que era o Sulu, né, no Star Trek, no último Star Trek. O Harold Kumar. Exatamente. Esse é outro filme que eu saio querendo comer. Também fez How I Met Your Mother. Fez era também. O cara que tava tentando seduzir o Marshall. Meu Deus! Você não lembrava? Olha aí. How I Met Your Mother por dia, essa é a ideia. Gostei. Eu falo Dragon Ball, eles falam disso todas as vezes. Aí depois vem falando do meu Dragon Ball. Aí, eu vou pôr aquela placa aqui. A plaquinha. Você... A gente vai girando, né? Você que falou agora, Thaís. Mas eu falei de How I Met Your Mother, você que puxou o Dragon Ball. Você que falou, Dragon Ball. Mas você falou, é porque eu falo de Dragon Ball e você fala de How I Met Your Mother, você que puxou. Eu vou colocar a plaquinha aqui também, a minha. Olha lá, mas que invejinha, né, mano? Invejinha. Ai. O Alan Biderroval mandou aqui. Assisti uns 3 episódios de Cowboy Bebop e aí parei. Não é porque é ruim, mas porque eu não conseguia mais ver anime. Mas tem isso, a gente tá falando que a gente considera o anime muito legal, sim, mas às vezes não é a tua pegada. E tá tudo bem também. E tem uma coisa assim, na época era muito difícil encontrar anime pra assistir, assim, basicamente. Você só tem um gosto ruim, não sei. E hoje tem muito anime pra você acompanhar. Cara, hoje tem muito anime pra acompanhar. Verdade, só que simulcast, sei lá, todos os serviços de streaming tem muita coisa. Aí é difícil mesmo. Tem um negócio que eu queria falar também, que agora em 2020 a Yoko Kanno reuniu uma galera pra fazer uma regravação beneficente, né? O dinheiro todo voltado para as vítimas de Covid aí, né? Reuniram pra gravar o encerramento do Cowboy Bebop. Aí vieram voice actors, vieram produtores, compositor musical, o Mason Lieberman, ele veio também. Eles se juntaram, fizeram isso e todo o dinheiro que foi arrecadado foi doado pra CDC Foundation, que é a galera que... Olha, que legal. Muito maneiro, muito maneiro. Olha só. E a música é icônica. Sim. Podiam ter doado um monte de ovo cozido. Ai, lá vem. Também. Em homenagem ao episódio do ovo.
Ó, o Cyclone mandou aqui. Essa live action de Cowboy Bebop é meio duvidosa, mas tenho minhas dúvidas. Então, tá muito duvidosa essa pergunta aí. Não, acho que todos temos dúvidas, né? Sim. A gente se empolga porque, pô, legal, vamos fazer, mas vou dar um crédito ali. Quero assistir, gosto do John Cho. Não sei como ele vai ficar como Spike Spiegel, mas enfim. Vai lutar de Jet Kundo. Será? Não sei. Meus amores, o Mais Geek de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam que amanhã, ao meio-dia, tem o quê? Tem o Multiverso. E fica ligado, domingo tem a estreia da saga of Tanya the Evil. Então, vamos assistir, não é mesmo? E sempre lembrando pra vocês entrarem nas nossas redes sociais, Mais Geek 52X, Loading 52X, tanto no YouTube quanto no Instagram. Deixa lá um recado pra gente, a gente gosta de conversar com vocês. Tá bom? Por hoje é só. Um forte abraço pra quem ficou até agora e tchau, tchau. Tchau, tchau.